gente, começou mais uma Identidade Geral, coisa boa é ter a sua companhia aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa sala para a gente conversar e aprender juntinhos, viu? A nossa conversa de hoje vai ser com o advogado Jeff Amadeus, que tem atuado como coordenador do Instituto de Defesa da População Negra. Ele é um grande defensor dos direitos humanos e tem uma bagagem gigantesca para dividir com a gente aqui esta noite. Antes de começarmos o nosso bate-papo, eu quero te mostrar que esse guia de estudo da Bíblia é o Guia Evidências, produzido pelo arqueólogo Rodrigo Silva. Aqui tem conteúdo que vai embasar o seu conhecimento bíblico, vai esclarecer muitas dúvidas acerca da palavra de Deus, e para você pedir é muito simples, basta você mandar uma mensagem pelo WhatsApp para a gente, é o número 012-98244-0077. Caso você não tenha aí o WhatsApp, tem o telefone também, mas lembrando que só em horário comercial. Então anota, coloca lá na porta da geladeira para não esquecer, 0 operadora 12 21 27 3121. E aí você liga para cá e pede o seu guia Evidências, oferecido pelo programa Identidade Geral. Agora a gente vai para aquele intervalo rapidinho e na volta a gente recebe aqui o Dr. Jeff Amadeus. Eu espero você. Ele é advogado, escritor e um grande defensor dos direitos humanos. A sua voz representa as vozes de outras milhares de pessoas que, mesmo num grito uníssono, não são escutadas pela sociedade. Jeff Amadeus foi um dos primeiros advogados negros a trabalhar em prol da justiça racial no Rio de Janeiro. E sua atuação está marcada pela defesa de moradores de comunidades e favelas em casos de violência, racismo, injúria racial, entre outros crimes. E é com muita alegria que o Identidade recebe aqui o advogado criminalista, escritor Jeff Amadeus. Jeff, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês nesse espaço maravilhoso. Jeff, você é muito conhecido pela sua atuação como defensor ali dos direitos humanos, de pessoas pretas, pessoas das favelas, das comunidades. Por que esse foco, né? Qual que é a reflexão que a gente precisa fazer, considerando a necessidade de um trabalho específico para atender a demanda dessas pessoas? A função nossa é de um instrumento de transformação da realidade social. Em um país tal qual o Brasil, né, que tem na sua gênese a escravidão continuada por intermédio do racismo estrutural, eu penso que na minha profissão eu tenho um dever de atuar nessa defesa no que diz respeito à contribuição para um Estado melhor. Tem muita gente que comenta assim, né? Isso não é reforçar a questão do racismo, já que a gente está tratando de forma diferente as pessoas? Qual que é a sua resposta para esse tipo de pergunta? Isso não faz sentido, né? Porque quando se olha para a história, verifica-se que sempre houve a pressão de um determinado grupo sobre outro, né? Então, essa ideia, né, que se tem colocado de uma possibilidade de racismo reverso, ela na verdade não tem sentido quando se olha para a própria história do país. É uma coisa que você conhece muito bem, é o artigo 5º, por exemplo, né, da Constituição, quando tem lá falando sobre o princípio da isonomia, e muita gente hoje levanta o debate sobre a diferença entre igualdade e equidade. Você acha que esse tipo de serviço que você presta, esse serviço específico, diz respeito à garantia desse princípio, do cumprimento desse princípio de desigualar os desiguais, de proporcionar a equidade diferente da igualdade? De fato, quando se acaba, ali supostamente tem essa abolição da escravidão, né, as pessoas negras que vieram posteriormente ter a sua, abre aspas, liberdade, né, elas não tiveram a devida reparação. E quando a gente olha para a história, por exemplo, isso fica bem claro. Vou dar um exemplo aqui bem concreto, né? Na Constituição de 1891, por exemplo, lá estava disposto que as pessoas analfabetas não poderiam votar. E aí, quando a gente para verificar o porquê disso, observa-se que há 2 anos, né, 1888, na abolição, né, veio as pessoas negras colocadas na rua, né? Então, evidentemente que eram analfabetas por conta da condição da escravidão. Então, é muito interessante notar como há uma estratégia de sofisticação no que diz respeito à questão do racismo. Ele é um elemento muito sofisticado, sobretudo na nossa sociedade, em que ele se dá de uma forma velada por
por conta da democracia racial. Aí hoje, qual que é o trabalho do Jeff como um contraponto a essa realidade, né? E não só o seu trabalho, porque eu sei que você não trabalha sozinho, mas de toda a equipe, de todo mundo que está aí engajado junto com você. Promover estratégias de justiça racial. A visão que nós temos no direito é uma visão inspirada no Luiz Gama, em que ele diz que o direito ele jamais será um instrumento de salvação do nosso povo. No entanto, na nossa profissão de advogado, de advogada, nós temos que nos valer estrategicamente das possibilidades que o sistema jurídico nos oferece. Então, sem nenhum tipo de ilusão no que diz respeito à atuação jurídica, a gente age estrategicamente dentro das possibilidades que o sistema oferece. E aí, só para o pessoal de casa compreender, do que a gente está falando, o Jeff, junto com toda uma equipe, trabalha para proteger essas pessoas. Foi o que a gente explicou um pouquinho no início. Mas, Jeff, eu queria que você deixasse bem claro como é que isso funciona. Digamos que eu tenha sido acusada de alguma coisa, tenha sofrido algum processo, não tenho condições de custear um advogado para me ajudar nesse processo, aí eu entro em contato com você, tem que ser pessoa preta, tem que ser pessoa da comunidade, da favela, como é que isso se dá, se desenrola? De fato, nós oferecemos assistência jurídica a pessoas negras de favela, eventualmente que não tenham condições financeiras de poder arcar com um advogado ou uma advogada. E, além disso, nós também promovemos o ensino de advogadas e advogados recém-formados. Então, qual que é a nossa ideia? Eu, Joel Costa e doutora Juliana Sanches. Nós pegamos advogados e advogadas recém-formados, promovemos, damos o ensino jurídico e essas pessoas fazem as defesas através da nossa supervisão de pessoas que não têm condições de serem defendidas de forma adequada, o que não significa dizer que a defensoria não tem um bom trabalho, Na verdade, a defensoria tem um bom trabalho, mas a defensoria não tem estrutura ante a grande demanda, demanda do poder punitivo, digamos assim, nesse país. Então, como são muitas pessoas submetidas ao poder punitivo do Estado, a defensoria acaba ficando sobrecarregada e a gente acaba atuando dessa forma também. Você foi um dos primeiros a se engajar ali no movimento Vidas Negras Importam, na ocasião ali em que George Floyd foi assassinado nos Estados Unidos. O Brasil inteiro e o mundo também, se comoveu com essa situação, todo mundo acompanhou ele sendo sufocado ali. Como que foi aquele momento para você? Você que está ali vivendo na pele toda essa questão da defesa da população preta, viver esse momento, acompanhar tudo ali, como foi para você? Esse momento eu considero um dos mais difíceis da nossa história aqui do Instituto, porque era um momento de pandemia, e a gente sabe que a população negra foi a população mais atingida no que diz respeito às questões do Covid. Eu mesmo, por exemplo, sofro de pressão arterial, minha pressão é alta. Então, de fato, estar ali naquela situação era estar num local de risco, mas que não me restava outra opção. Porque a gente costuma dizer que a gente luta não porque a gente gosta, ou porque a gente quer, mas simplesmente porque é a possibilidade que nós temos num sistema racista, num sistema cuja a estrutura do racismo organiza a sociedade, é a única forma que nós temos de nos manter vivos. Então, ali, nesse protesto, Vidas Negras Importam, a gente atuou, tem uma foto muito simbólica, depois, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês, mas a gente ofereceu ali assistência jurídica das pessoas que estavam ali naquele protesto. Então, a gente percebeu que ter advogados e advogadas ali na linha de frente, principalmente numa questão simbólica de diálogo com a polícia, isso, de certa forma, colocou um certo freio ao sistema punitivo ali no que diz respeito às violações que ocorrem. Então, a gente atua também na parte da defesa jurídica, nos processos e nos tribunais, mas também atuamos nas ruas, oferecendo proteção jurídica às pessoas que manifestam pelos seus direitos. Quando você acompanha ali as manifestações nos Estados Unidos e quando você vê uma ocorrência semelhante àquela, a gente viu, por exemplo, na região sul, no supermercado também, numa grande rede de supermercado. Quando você vê
essas duas situações acontecendo, uma nos Estados Unidos, outra no Brasil, e a forma com que as pessoas se manifestam diante dessa situação, qual que é a análise que você faz? Você acha que as pessoas, que o brasileiro, ele de fato está unido nessa causa? Que a questão do racismo tem sido interesse comum de toda a população? Olha que questão interessante. Nos Estados Unidos, né, o fato da segregação racial ter sido muito evidente, posta em lei, né, existe uma consciência racial maior das pessoas negras, porque desde sempre elas já souberam, digamos assim, da exclusão racial, né? Então, a segregação, sobretudo por intermédio da lei, fez com que as pessoas já soubessem logo, mais cedo, de forma anterior, né, sou negra e, portanto, sofro discriminação. Aqui no Brasil, por conta da democracia racial, né, desse mito, né, da harmonia entre as raças, né, então sempre houve uma falsa harmonia, o que acabou dificultando com que as pessoas pudessem ter uma consciência racial e, consequentemente, até entender-se como negras, né? Se você, aqui no Brasil, você se torna negro, você se reconhece negro tardiamente, justamente por conta desse mito da democracia racial que traz uma falsa harmonia, né, no que diz respeito à questão racial. Inclusive, recentemente a gente viu, né, que aumentou o número de pessoas que se autodeclaram pretas aqui no Brasil. E ainda assim existe aquela interrogação sobre você ser preto, sobre você ser negro, sobre você ser pardo, em que isso implica no meu comportamento, no meu posicionamento social. Então, realmente é um debate recente. Agora, meu otimismo, minha alegria, viu, Jeff, é saber que a gente está evoluindo ao passo de que as minhas sobrinhas hoje elas já conseguem se reconhecer, em que elas já conseguem deixar os seus cabelos naturais, em que elas conseguem ter um posicionamento e que se ela vê uma atitude racista na rua, ela se posiciona, porque não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, né? Inclusive aqui tem vários pontos que eu queria aproveitar esse momento para trazer de exemplo prático, né? Primeiro uma questão pessoal, né? Eu lembro de um momento em que eu estava mostrando para minha tia, né, uma mulher negra, e falava assim, olha, tá vendo aquele rapaz ali no Supremo Tribunal Federal fazendo uma sustentação oral? Ele tá de dread, tia, né? E aí ela olhou para mim e falou assim, sim, Jefferson, mas espera, né? A nossa sociedade é muito violenta, eu sofri muito racismo, né? Então, espera que um dia você vai conseguir fazer isso, né? De fazer uma sustentação oral num tribunal de dread, né? Ainda mais lá no Supremo Tribunal Federal, espera. E aí eu falei para ela, tia, aquele jovem lá sou eu, né? Sou eu que tô lá de dread, né? Fazendo aquela sustentação oral, né? E ela falou, caramba, né? E ela ficou chocada, ela até se emocionou porque ela, uma mulher de mais idade, sabe as coisas que ela passou, né? A importância, né? De todos os lugares de poder, né? De nós termos uma representatividade que faça nós nos orgulharmos daquilo que nós somos, né? Até porque esse orgulho não significa dizer tirar o espaço de ninguém. Muito pelo contrário, significa a gente se unir, a gente se agregar para um bem comum de todos, que é uma sociedade cada vez melhor, né, Jeff? Menino, o papo foi muito bom, que passou ligeiro e a gente já vai ter que dar aquela pausa, mas é bem rapidinha, viu, Jeff? E você que está aí acompanhando o Identidade Geral, fique aí que daqui a pouquinho a gente volta. Minha gente, hoje o papo aqui é com Jeff Amadeus, ele que é advogado criminalista, escritor, está aqui nos dando uma aula belíssima sobre a gente proporcionar equidade às pessoas, né? É sobre a gente trazer para o nosso nível aquelas pessoas que não têm tanta dificuldade e a gente proporcionar uma sociedade que seja mais igualitária às pessoas, né, Jeff? Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua participação aqui, muito importante a sua fala, muito importante a sua contribuição para trazer essa consciência de que todos somos um no sentido de termos que ser unidos para proporcionar qualidade de vida, segurança, educação, enfim, para todo mundo, né? Muito bom se tocar nesse ponto, né? Isso me traz aqui um ponto importante que é sobre a participação das pessoas brancas nessa luta antirracista, né? Porque, de fato, a luta antirracista não é apenas uma luta das pessoas negras, né? Toda pessoa branca viva hoje, ela não tem nenhuma culpa por tudo aquilo, né, que os ancestrais delas cometeram contra os nossos ancestrais, de fato. Mas elas não têm culpa, mas têm responsabilidade, na medida em que gozam, de alguma forma, né, dos benefícios que foram praticados
lá atrás contra os nossos ancestrais, né? Então a gente costuma dizer que reconhecer os privilégios e combater a fim de acabar com essa desigualdade, né, é uma forma de postura antirracista no sentido de descobrir o seu papel nessa sociedade que privilegia de forma desigual, né, pessoas brancas e pessoas negras. No bloco anterior você falou sobre o momento ali de emoção da sua tia, quando você estava ali fazendo a sustentação oral, e também um momento emblemático da sua carreira foi quando você fez 1 minuto de silêncio numa audiência do STF. Foi inclusive considerado ali o primeiro momento em que isso aconteceu na casa. Como foi aquele dia, Jeff? Aquele dia foi um dia muito difícil, né? Um dia histórico em que a gente estava fazendo a sustentação oral na ADPF 635, né? Que ficou conhecida como ADPF das favelas, em que, de forma bem resumida, a gente discute aqui no Rio de Janeiro um novo plano de segurança no que diz respeito ao genocídio da população negra, né? Naquele momento específico ali, eu estava fazendo uma homenagem, né, ao menino João Pedro, que, como se sabe, foi morto por conta de uma operação policial, e esse menino ele sonhava ser advogado, né? Agora eu me recordo de um poema que eu fiz, que era mais ou menos assim: eu cansei de gritar presente, eu quero gritar vive. Povo preto vive e vira professor ou desembargador, mestre e doutor. Viva João Pedro, advogado e defensor. Nossa, meu Deus, eu chego a me arrepiei. Então esse momento, né, foi para atentar, né, que muitas das canetas que escrevem as sentenças judiciais, elas o fazem com tinta de sangue, né? As pessoas, como costumamos dizer, têm lavado suas mãos numa bacia de sangue porque, de fato, quando nós temos a cada poucos minutos, né, uma pessoa negra sendo morta nesse país, né, significa dizer que, ao término dessa entrevista, pessoas negras terão sido perdido as suas vidas, né, ou sido levadas à prisão de maneira injusta por conta de um Estado, né, que é organizado pelo racismo, né? Então aquilo ali, na verdade, era um silêncio eloquente, né? Um grito de liberdade dado naquele momento ali. Você acredita que num Brasil sem o racismo estrutural, sem o racismo institucionalizado? Tem uma frase que é muito famosa, que é o seguinte: não existe democracia sem o combate ao racismo. De fato, veja que ponto interessante. Eu não estudo apenas a questão racial pelo fato de eu ser uma pessoa negra. Eu trago muito esse ponto, né? Eu estudo a questão racial porque não existe a capacidade de se compreender qualquer ramo do conhecimento sem que se perpasse pela questão racial. Então, sem o debate racial, né, todos os temas do conhecimento, do saber, eles acabam ficando incompletos, para não dizer incorretos. Uhum. E a gente tem alguns dados que mostram que cerca de 83%, né, das pessoas que são presas injustamente por reconhecimento fotográfico aqui no Brasil são pessoas negras. Então foram pais de família, mães, jovens que perderam a sua liberdade, foram privadas da sua liberdade injustamente, colocadas dentro desse sistema. Eu estou falando aqui da ressocialização, de quando a pessoa que é egressa do sistema penitenciário tem dificuldade de encontrar um emprego, de ter acesso a uma saúde de qualidade, enfim, a gente sabe que existe todo um problema. Agora imagina essa pessoa inserida nesse contexto sem ter cometido absolutamente nada. Imagine a seguinte situação, né? Você está andando na rua, tem uma foto sua 3x4 que cai no chão, um policial acha essa foto, leva para a delegacia, coloca ela num álbum de pessoas suspeitas e, a partir disso, você começa a responder por 4 processos criminais, né? Essa é a situação de muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro. Nós defendemos, inclusive, uma pessoa nessa situação, né, que discutiu com um policial militar ou que, numa abordagem policial, exerceu o seu direito e, consequentemente, o policial tirou a foto dela e aquela foto foi parar no álbum e, a partir dessa foto dela posta no álbum, ela tem respondido vários processos criminais, né? Por exemplo, caso do menino Jefferson, né? Uma foto dele que, se não me engano, quando ele tinha 13 anos, né, foi utilizada para o reconhecimento dele, sendo que hoje ele tem, se eu não me engano, 26 ou 27 anos, né? Enfim, uma barbaridade, né? E aí é preciso falar acerca
da questão da importância do direito, né, do estudo sério, levado a sério, do estudo antirracista, né, porque é inadmissível que uma pessoa reconhecida por uma foto 3x4, né, possa, a partir somente disso, ter um pedido de prisão ou uma investigação contra ela. Aí, nesse caso, como que vocês atuam especificamente? A família entra em contato com vocês, aí vocês recorrem ao judiciário? Como que vocês fazem para comprovar a inocência daquela pessoa? A primeira coisa que a gente faz é fazer um estudo acerca do juiz, do promotor, qual é o tipo de pensamento, né, o que está sendo envolvido ali, se tem testemunhas, não tem testemunhas, é possível fazer um abaixo-assinado, um protesto, faz um trabalho com a mídia ou não faz, às vezes a mídia ajuda, às vezes a mídia atrapalha, enfim, uma mobilização, um protesto. É feito sempre uma análise estratégica a partir da casualidade, né, da situação que nos chega. Entendi, Jeff. Jeff, você comentou aí algumas vezes que você é do Rio de Janeiro, a gente também já notou aí o sotaque, que não esconde, né, de onde a gente vem. Quando eu abro a boca, o povo já pergunta logo se eu sou da Bahia, não tem jeito. Agora, quando eu tô em Salvador, todo mundo diz, ih, você tá metida, já tá paulistana já. Mas, Jeff, conta pra mim aí um pouquinho sobre você, né? Você é daí do Rio, onde que você cresceu, como foi que você chegou até onde você chegou hoje? Olha que interessante que você falou sobre a importância da nossa raiz, né? Um dado interessante, quando as pessoas escravizadas foram sequestradas lá das suas terras, né, tiradas de África e trazidas para as Américas, algumas, olha que interessante, né, elas engoliam, né, tem uma história que elas engoliam a terra, né? Por que faziam isso, né? Para nunca esquecer as origens de onde estavam, né? Porque uma das primeiras formas do colonizador é tentar minar, né, acabar com a nossa cultura e a nossa resistência. Então, por isso que a primeira coisa que se faziam era trocar os nomes, né? Trocar os nomes é uma forma de tentar apagar a nossa identidade. No que diz respeito à minha atuação, né, como a maioria das pessoas negras por conta de um país, né, como o Brasil, né, eu me considero cria ali de um local aqui no Rio de Janeiro chamado Madureira, né, ali que está a minha raiz, digamos assim, o meu grande aprendizado, né? E tive muitas oportunidades, muitas ajudas na minha vida, né? Infelizmente, eu costumo dizer isso, né? E talvez tenha uma análise inconsciente disso, né? De eu querer ajudar, porque eu fui uma pessoa que fui muito ajudada, né? E sempre fui, né, na maioria dos espaços que passei, o primeiro, né? Sempre fui o primeiro e o único ali, isolado. Isso é algo que me incomoda muito, né? Eu costumo dizer que eu não quero, eu não fico muito feliz, né, de dizer isso, né, o primeiro advogado, né, o único aluno negro na sala, o único negro no mestrado, isso não é algo que me deixa feliz, né, isso é algo que demonstra, na verdade, a sociedade que a gente vive e a sociedade que eu luto para que as pessoas, né, possam chegar nos espaços de poder. E aqui eu aproveito para dizer que no IDPN a gente tem uma filosofia que é a seguinte: a gente está nos espaços de poder, quer chegar lá não para simplesmente poder ficar e ser mais um ali. A gente quer segurar as portas para que as nossas irmãs e os nossos irmãos possam ocupar esse lugar e, mais do que ocupar, transformar esses lugares. Maravilha, Jeff. Olha, eu tenho uma lista aqui de perguntas, de assuntos para poder falar com você sobre a representatividade, por exemplo, do judiciário, sobre essa importância de quem ocupou encurtar esses caminhos para outras pessoas. É algo que eu falo aqui diversas vezes nesse programa, que é justamente você abrir a porta e segurar para que ela não se feche e outras pessoas entrem também. Só que o nosso tempo já estourou aqui, viu? Eu acho que o Identidade já está na hora de ser 1 hora de programa. Mas eu quero te agradecer demais, porque apesar do tempo corrido, foi um papo que com certeza agregou demais para mim e para quem está acompanhando aqui o nosso programa. É muito importante a gente sempre trazer essa conscientização, a gente descortinar aí algumas crenças que nos limitam, que diminuem a nossa perspectiva de vida. É muito importante a gente trazer pessoas como você aqui para a gente ampliar o debate, a gente crescer como ser humano. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, fico aí à disposição para comentários façam, ou mesmo comentários acerca desse tema, e também o meu Instagram lá, né, que é @JeffAmadeus, né, Jeff Amadeus, se eventualmente quem quiser seguir e poder continuar esse bate-papo comigo por lá, sempre um prazer também. Obrigado pelo convite, querido.
Maravilha, um abraço para você, viu? E até a próxima. Minha gente, é você que ficou aqui ligadinho com a gente até agora, você já sabe, né? A hora daquele cheiro para você descansar bem e para você se lembrar que esse e outros programas você pode acompanhar no ntplay.com ou no YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação também. A semana ainda não acabou, tem mais identidade e eu espero você para uma próxima conversa. Um cheiro, tchau, tchau.